Saudações, boa tarde, seja bem-vindo ao espaço Despertar Debate. Hoje é terça-feira, como tem sido habitual. A esta hora entramos em sua casa e levamos a ti, ou melhor, levamos até si, ao caro telespectador, mas também ao nosso internauta, três temas ligados à sociedade moçambicana. E hoje vamos olhar para o primeiro tema, a questão dos moçambicanos imigrantes na África do Sul, que estão a ser alvos de alguns ataques xenófobos por parte dos sul-africanos. Este é o primeiro tema que vai merecer aqui a análise do meu painel e de seguida vamos olhar para a questão que tem que ver com a saúde. Neste caso, o Hospital Central da Beira sofreu corte de água devido à falta de pagamentos e uma situação aqui colocou, que causou algum descontentamento por parte dos utentes naquele ponto hospitalar do centro do país. Olhamos, por último, a questão dos pensionistas na província da Zambésia, que reclamam a inclusão na distribuição, neste caso, de material de construção e cestas básicas. São esses três pontos que vão merecer aqui a análise, como já tinha dito, e já vou saudar aqui o meu painel de luz. Começo por ti, Samsudino, boa tarde, bem-vindo e também é oportuno para deixar ficar o seu ponto prévio para hoje. Exatamente. Muito boa tarde a si, ao apresentador, boa tarde ao meu colega de painel. E também aproveitar este momento para saudar a todos que conseguem nos ver, nos ouvir através das suas televisões. Indo naquilo que é o meu ponto prévio do dia de hoje, que vou levar à sociedade, tem-se observado dentro dos moçambicanos o desenvolvimento do trabalho infantil, uma questão que tem preocupado os governantes deste país. Eu tenho aqui hoje a missão de dizer às pessoas que ainda continuam com esta atividade para poder parar, porque estamos a hipotecar aquilo que é o futuro de uma certa geração. Estamos a ter crianças que vão crescer sem escola, estão assim a cortar aquilo que seria o desenvolvimento deles no futuro, porque são limitados de irem à escola e também não estão a gozar daquilo que são os seus direitos e dever. Outro ponto prévio que poderia aproveitar e trazer neste momento é a questão daquelas instituições que estão a continuar a lecionar, mas não estão a dar certificados de habilitação aos seus estudantes. A título de exemplo de uma dessas instituições é a ITM. Temos lá conhecido que estão a frequentar, outros já terminaram, fizeram pedir certificado que não sai há mais de um ano. Então isso é muito grave dentro da sociedade. Para além daquilo que nós já viemos debatendo aqui no programa relacionado com esse enchimento de muitas instituições que por vezes não têm qualidade quer dizer, desejável para estar na cidade moçambicana, porque vão hipotecar aquilo que é a saúde dos moçambicanos, porque a maior parte dessas instituições que estou a me referir estão mais ligadas à questão da saúde. Eu acho que são esses dois pontos que eu poderia trazer para a tarde de hoje. Obrigado, Samsudino. Se consigo, Ilustre Camilo, boa tarde. E também oportuno para deixar ficar o ponto prévio para hoje. Muito boa tarde, caros telespectadores que nos acompanham neste momento. Boa tarde, Santos Sobrinho. Boa tarde. Eu ia trazer assim como ponto prévio a questão que foi submetida, ou que a proposta que foi submetida ao Parlamento em relação ao adiamento das eleições distritais. Eu acho que é oportuno que se discuta na sua plenitude e na sua profundidade esta questão, porque eu acho que nós temos que partir para outras etapas, depois de consolidar as etapas que antecedem. Por exemplo, eu acho que nós ainda não consolidamos na totalidade esta questão da descentralização, na vertente da municipalização, onde os municípios ainda não têm o domínio, o controle de muitas, digamos, instituições, como por exemplo a educação, a saúde. Então eu acho que nós temos que consolidar muito esta questão da descentralização para depois partirmos para outra etapa, que é a questão das distritais.
porque vamos acabar por não concluir um processo para começar com outro, sem, se calhar, também esta experiência que faz com que partamos para outra etapa mais consolidados. Então, para mim, na minha opinião, eu acho que sim, temos que olhar para a questão da descentralização no seu todo como um desenvolvimento, onde a gente entrega o poder local aos locais, neste caso, e para mim é muito bom, mas peca neste aspecto é que a gente ainda não consolidou na totalidade. O segundo ponto prévio, eu ia fazer aqui um apelo a todos os moçambicanos, independentemente das suas cores partidárias, das suas crenças, até de questões de etnias, para olharmos para o processo de recenseamento como um processo, digamos, consolidado já, e não podemos partir para outra etapa com problemas. Se houver, eu apelo a todos para que a gente sane todos os problemas que foram levantados aqui ao longo do processo de recenseamento, para que não questionemos numa etapa mais avançada sobre os problemas que deixamos para trás. Se nós levarmos os problemas todos que aconteceram neste processo de recenseamento e metemos debaixo do tapete, de certeza absoluta que no futuro nós vamos buscar outra vez estes problemas para poder querer justificar, defender ou até criticar alguma coisa futura. Então eu acho que é por este momento próprio de nós despirmos tudo que nos faz confrontar e tentarmos sanar todos os problemas agora, para não no futuro criar problemas. Muito obrigado, Lúcio Camilo. É momento sim de olharmos para o nosso primeiro tema, que tem que ver com a questão dos moçambicanos na África do Sul, que estão a ser alvos de mais ataques xenófobos por parte dos sul-africanos. Samsudino, começo mesmo por ti, creio que está mesmo dentro deste ponto, onde moçambicanos, desde a semana finda, têm sido, ou melhor, estão a sofrer estes ataques, e se formos ver, são moçambicanos que se encontram nas bermas de algumas ruas, ou melhor, das ruas de alguns pontos ali do Soweto, estes sul-africanos, ou melhor, estes moçambicanos que vendem ali frutas e outros produtos. Moçambicanos que migraram para a vizinha África do Sul com o objetivo de, se calhar, encontrar aquilo que são os melhores mecanismos de vida. Entretanto, é mais um ataque que vem acontecendo a estes moçambicanos que também, em algum momento, persistem em continuar naquele país à busca do melhor. Exatamente. Eu acho que é um tema muito importante para aquilo que é a nossa sociedade, tendo a questão de desenvolvimento social e econômico. E também é uma atividade, quer dizer, é a repercussão daquilo que diríamos do contexto histórico das duas ou dos dois países, assim como a da África do Sul em relação aos outros países dentro desta sociedade da África Austral. O que tem se verificado com o desenrolar do tempo é que temos observado aquilo que é a questão da percepção relacionada com os sul-africanos, onde eles já perceberam que quase toda a região depende da África do Sul. Por essa razão, tem sido muito difícil estabelecer aqui uma harmonia no que concerne a sobrevivência entre os indivíduos. Então, há aqui um grupo de população ou um povo que quer se impor a todo custo em relação aos outros, por achar que os outros dependem assim deles. Mas isto eu diria que é uma consequência histórica do desenvolvimento da própria África do Sul. Nós sabemos qual tem sido ou como foi o desenvolvimento da sociedade na África do Sul. Foi
quer dizer, é uma sociedade fruto de segregação, do apartheid. Isso pode também ser as raízes da xenofobia dentro desta sociedade. Mas temos observado aquilo que foi o papel dos países da região para a libertação da África do Sul e do regime do apartheid. Este era o mínimo que os sul-africanos deveriam respeitar, tendo em conta a questão da boa vizinhança com os outros povos que estão nesta região. Mas ao longo do tempo nós observamos que foi desenvolvido na África do Sul uma economia que só tinha lá a mão de obra estrangeira. As alegações são várias para este desenvolvimento, onde afirmava que os sul-africanos não gostavam de desenvolver certas atividades dentro da sua região, o que fez com que o número de estrangeiros aumentasse. Mas também temos a outra questão, que a África do Sul não é só inundada por moçambicanos, não só por africanos, mas temos lá outros grupos étnicos, assim como grupos raciais. O que tem-se observado é que dentro dos centros urbanos, digamos, naqueles bairros onde habita mais os povos que não são africanos, não tem-se observado esses ataques novos. Isso observa-se mais para as zonas periféricas. Então, quais são as causas que movem esse tipo de comportamento por parte da sociedade? Podemos observar que esse pode se tratar, numa primeira fase, podemos observar que esse trata-se de um aproveitamento de um certo grupo em relação ao trabalho dos outros. Então, as questões que eu fui levantando aqui podem ser usadas como pretexto. Um desses pretextos é a questão de que os moçambicanos têm ocupado aquilo que são as oportunidades de trabalho para os dos sul-africanos. Mas esta fragilidade, a Samsudin está a dizer que só se registra nas zonas periféricas. O que tem se observado naquilo também que diz respeito à questão da segurança, nós sabemos qual é a vulnerabilidade das zonas periféricas em determinadas zonas urbanas. Então, esta questão pode ser grande motivação para que os ataques xenófobos tenham mais, mais efeito nessas regiões aqui. Mas os que são mais atacados são os negros, entendeu? Os brancos na região da África do Sul. Por essa razão tem sido aquilo quer dizer, que é a pergunta do próprio do presidente da oposição, quando fala da questão da criação das fronteiras dentro do continente africano, lembrando aquilo que era o passado comum dos povos africanos. Então, isso podemos presumir também que a educação que os africanos, principalmente na África do Sul, que foram tendo, foi uma educação de negar o outro africano para poder partilhar aquilo que é uma oportunidade de emprego. Então, este pode ser o grande problema. Nós sabemos como o colonialismo foi funcionando dentro do continente africano, onde os africanos foram ensinados que eles eram diferentes. Mesmo em Moçambique, nós sabemos que temos esses problemas, não reconhecimento ao outro, devido aos problemas que nós fomos cultivado pelo governo colonial. Assim como o apartheid agiu assim dentro da África do Sul. Muitos que têm uma parte de conhecimento em relação à história sabem que durante o período do apartheid existia aquilo que nós chamamos de bantustões, onde os negros, a cada grupo era devolvido a sua origem. Não poderia estar em contato com os outros grupos, não poderia este se unir para lutar pela mesma causa. Então isso, e na altura quando aproximava-se a libertação da África do Sul, foi-se observando aquilo que foi a luta dos próprios grupos étnicos dentro da África do Sul. Estamos a falar dos Xhosa, estamos a falar dos Zulus. Foi essa manifestação que foi intermeada por presidente Nelson Mandela quando sai da cadeia, dando a entender aos sul-africanos que nós somos um povo e nós devemos lutar
por uma causa, não devemos lutar entre nós. Eu acho que é uma situação que está a acontecer nos dias de hoje na África do Sul, onde são mais beliscados os outros negros que vêm de outras regiões, esquecendo-se aqui a questão que os africanos têm de lutar pelo desenvolvimento econômico da própria região. Mas Muito bem, Samsudine. Olhando mesmo para aquilo que são os seus, aqui a sua análise, acha que há condições para os moçambicanos que estão a residir na vizinha África do Sul, principalmente esses que têm realizado comércio informal, há condições para estes regressarem a Moçambique? exatamente, esse é o outro grande problema que eu queria aqui já arrolar, relacionado com esse ataque xenófobo. Por que é que os moçambicanos persistem em ficar na África do Sul apesar de todos os problemas? É a questão também do desenvolvimento, como foi concebido o desenvolvimento econômico em Moçambique. Nós sabemos que herdamos aquilo que são as estruturas do governo colonial, que era a questão de exportação da mão de obra na África do Sul. Reduziu-se o número, quer dizer, nas minas, no trabalho mineiro. Então, os moçambicanos vão persistir em fazer comércio dentro da África do Sul. Nós sabemos qual tem sido a limitação dos mercados moçambicanos ou a limitação da economia moçambicana em acolher os moçambicanos que estão fora do país. Então, isso tem sido um grande problema. Eu acho que nesta altura pode ser muito difícil para Moçambique acolher estes moçambicanos que estão na África do Sul. Só esses que estão aqui na terra já têm lá seus grandes problemas para serem afetados, tanto no privado assim como no Estado. Então, isso ainda vai continuar a ser um grande problema do ponto de vista social. Mas isso é uma situação que vem chamar a atenção a atenção do governo já há muito tempo no que concerne a questão de quer dizer, a diplomacia do ponto de vista da diplomacia econômica com a África do Sul. O governo tinha que quer dizer, fazer valer aquilo que quer dizer, aquilo que são, quer dizer, que são alguns benefícios que Moçambique poderia dar em troca em relação à África do Sul para poder manter quer dizer, esta questão de boa vizinhança. Isso é questão de negociação. Porque eu acredito que o governo sul-africano é bem decidido, tem a capacidade de minimizar os ataques xenófobos. Muito bem, Samsudine, volto para si. Ilustre Camilo, olhando mesmo para aquilo que é a África do Sul, é a maior economia da região e tem registro cerca de 2 milhões de moçambicanos que trabalham nas minas, que trabalham em campos agrícolas e também neste setor informal. Olhando mesmo para este número e tende a aumentar, porque quanto mais a economia cresce, os moçambicanos tendem a emigrar para a África do Sul. E com estas situações, acha que é momento de o governo moçambicano tomar alguma posição? Bom, diz que é uma das economias africanas. Hoje em dia já podemos pôr em questão, em causa esta questão da economia, de ser uma economia africana, porque o nível de pobreza na África do Sul atingiu números que nunca antes visto. E esta questão da xenofobia na África do Sul, podemos dizer, é contra africanos, mas para este grupo de extrema esquerda que se tem intitula-se do Dula, não tem cor, porque eles outrora e até há bem pouco tempo perseguiram pequenos agricultores boas. Então não é só uma questão de cor ou perseguir os africanos, também está extensivo a mesmo aqueles que em algum momento conseguiram fazer com que este país vizinho fosse esse país que se destacava aqui na África. Então, eu acho que essa questão da xenofobia, depois de 25 anos em que libertaram-se do apartheid, eu não sei se o que é pior, era o apartheid que existia dos brancos contra os negros, ou se é agora em que existe este ódio de negros contra negros, não é?
E para mim, essa questão, nós tínhamos que estudar a questão social da África do Sul, porque este ódio que este grupo ou parte da população sul-africana tem. É uma questão que já vem de muitos anos atrás, em que este ódio foi crescendo cada vez mais, em que na altura do apartheid os negros não tinham espaço, não é? Porque o branco dominava a África do Sul. Hoje eles transportaram este ódio para aqueles que mesmo que em algum momento acolheram o povo sul-africano nos piores momentos da luta do povo sul-africano, povo negro sul-africano. Por exemplo, vou puxar a sardinha à nossa brasa. Moçambique acolheu inúmeras famílias sul-africanas, estiveram aqui anos e anos e nunca tivemos perseguições, muito pelo contrário. Tivemos até ataques do regime sul-africano em busca de políticos sul-africanos que residiam em Moçambique. E neste momento este povo esquece-se deste carinho, que o povo moçambicano teve na altura e vai destilando o seu ódio de uma forma, digamos, cruel, animalesca até, digamos, porque eles não olham a quem atacam, vão destruir bancas, vão destruir casas, vão destruir tudo aquilo que, por exemplo, os moçambicanos, eu estou a puxar a sardinha à nossa brasa, mas vamos estender a outras regiões como zimbabuianos, malawianos, nigerianos, esses povos que mais migram, não é? Então, estes homens da extrema esquerda esquecem-se que também são um povo vindo de um processo migratório, não é? Porque não nasceram na África do Sul, não são, vêm de um processo migratório. O povo sul-africano negro desenvolveu-se, se a gente for recuar a história, de um processo migratório. E neste momento acabam de pôr em causa a migração daqueles que hoje procuram vida melhor, condições melhores de vida. Então, para mim, tem que haver uma intervenção severa do governo, e eu acho que neste momento também o governo sul-africano está-se a destacar pela mediocridade, porque em muitos processos eles não têm uma intervenção e, acima de tudo, diplomática, não é? Porque países como Moçambique e Zimbábue acabam querer proteger os seus compatriotas que estão na África do Sul, mas não encontram uma resposta diante do governo sul-africano. E a gente acabou por ver uma repercussão aqui, também pequena, mas o governo moçambicano acabou por controlar, de pessoas descontentes, transportadores, por exemplo, que também têm ganham a vida transportando, indo e vindo para a África do Sul, encontraram dificuldades de sobrevivência, de pôr pão na mesa, e criaram aqui uma questão de tumulto, não deixando sul-africanos também entrar. Mas eu acho que não é este o caminho, não é? O caminho é termos pessoas conscientes. Não sei se somos capazes de poder consciencializar pessoas com este tipo de atitude, em que não tem nenhum reconhecimento, nenhuma digamos, irmandade, e acabam até por... há relatos até de mortes neste processo xenófobo que se desenvolve na África do Sul. Então, é um processo interno de pobreza extrema e que culpam pessoas que vão também à procura de sobrevivência, culpam de não encontrar espaço de emprego e acabam por atacar. Mas eu acho que não é este o caminho, e acredito também que todos esses imigrantes não têm a capacidade de
acabar ou ocupar todo o emprego, porque maioritariamente o que a gente vê agora são pessoas que não têm emprego numa firma, são pessoas que têm trabalho, vão vendendo nos passeios e nos mercados. Então não percebo muito bem esta reclamação de emprego deste grupo de extrema esquerda a perseguir os moçambicanos. Então, o governo sul-africano tem que adotar políticas para acabar com isto e não acredito muito que possa fazer num curto espaço de tempo, porque o governo sul-africano acabou por se estar descapitalizado, despido de ferramentas para poder atacar muitas áreas, não é? Muito bem, muito bem. Ilustre Camilo, Samsudin, ah, houve aqui nas duas explanações a questão da segurança, mas também reclama-se que a polícia nas atuações de campanha, de identificação e expulsão de alguns imigrantes, tem havido estas reclamações de excesso de zelo por parte de quem devia proteger, neste caso, os imigrantes. Bom, é aquilo que eu estou a dizer, são políticas. Mesmo eu li relatos dos nossos compatriotas que só se fazem a rua quando há segurança. E depois a segurança sai, por exemplo, e começam esses ataques. Então isto é política, isto é o governo que tem que criar, essas condições para que haja segurança dos nossos compatriotas e a polícia não esteja lá em escassos minutos e depois abandona, né, o local. Então, aquilo que eu disse, as políticas têm que ser severas e não estão a ser. Neste momento não estão a ser. A gente vê vídeos, etc., até tratam as pessoas, os nossos compatriotas, de uma forma, como eu disse no princípio, animalesca mesmo. Há relatos até de que doentes são mandados embora dos hospitais, por exemplo. Não é só para quem vende. Pedem documentos, basta ser moçambicano ou de outra nacionalidade que não seja sul-africana, são atacados ou não são atendidos nos centros de saúde e hospitais, não é? Então, a situação está mal na África do Sul e é complicado se nós fizermos um apelo aos nossos compatriotas para voltarem, por exemplo, para o país. Nós também aqui temos problemas, índices de emprego muito altos, temos o mercado informal com nível também de números muito altos, muito elevados. Então, não sei se estamos capazes de poder receber estes nossos compatriotas e poder dar algum alento, algum digamos, sustento para eles. Então, é uma situação complicada e o governo até pode, como há países que foram buscar os seus, acho que a Nigéria disponibilizou um avião, que li alguns, para poder tirar os compatriotas, mas as pessoas também deixam tudo que construíram durante uma vida. É complicado sair com uma mão à frente, outra atrás e vir recomeçar. Como é que uma pessoa vai recomeçar numa situação em que se calhar já nem está enquadrado na nossa sociedade? Quer dizer, há muitos aspectos que nós temos que levar em conta para poder fazer um apelo a esta situação. Então, muito bem, obrigado, Ilustre Camilo. Samsudin, vamos mesmo tentar sintetizar aqui o nosso tempo. Exatamente. Olhando para a questão da polícia, conforme dizia aqui o meu colega, que é uma questão política e também eu vou dizer que é uma questão mais social. Nós sabemos qual tem sido o comportamento da polícia. A polícia, muitas das vezes, também eu acho que é simpatizante a esses ataques novos vêm acontecer dentro da África do Sul. Isto por uma razão muito simples. Numa primeira fase,
eles toleram, eles aceitam que hajam esses ataques xenófobos. E também nós já assistimos aqui de relatos também de casos já foram levados à barra das justiças relacionados com ataques xenófobos, foram preconizados pela própria polícia. Então, não seria essa polícia hoje em dia que viria a proteger moçambicanos. Se nos lembrarmos, temos o compatriota que foi arrastado até a morte, neste caso o Mido Macia. Foi um ato preconizado pela polícia. E dentro daquela entrevista que foi feita aqui por televisões moçambicanas relacionado ao ataque ao Mido Macia, que foi arrestado pela polícia até a morte, fomos observando que a polícia vinha também protagonizando mais atos para além daquilo que foi sucedido sobre Mido Macia. Então isso é um caso, eu acho que é muito difícil de se resolver agora. O que mais se quer dentro da própria SADC ou da própria União Africana são negociações relacionadas, conversões relacionadas com a questão de convivência entre os africanos. Aí nós sabemos que temos, a desequilíbrio do ponto de vista econômico, mas é necessário aqui a questão, de uma boa convivência. Nós sabemos que os países africanos são complementares por si. Não poderia haver só a África do Sul sem Moçambique. Nós sabemos que o desenvolvimento da África do Sul, tanto do ponto de vista econômico, foi graças mesmo aos moçambicanos. Eu posso dizer isso, afirmar isso, porque existem dados que mostram que Moçambique contribuiu muito para o desenvolvimento da África do Sul, para aquilo que a África do Sul é hoje. Numa altura em que os sul-africanos não se preocupavam em ir para o trabalho migratório, que é muito chato o trabalho migratório para a saúde de muitos moçambicanos. A vida de moçambicanos foram dizimadas pela questão da tuberculose, que foi contraída dentro das minas da África do Sul. Não é hoje em dia que a África do Sul já tem uma indústria do ponto de vista tecnológico desenvolvido, mas os moçambicanos estiveram lá a desenvolver a África do Sul, a trabalhar nesta economia, nas más condições que se encontravam antes desta evolução tecnológica. Então tem que se perceber isso, tem que se debater isso. E também tem que haver aqui um ato de reconhecimento por parte do próprio governo sul-africano. Conforme dizia aqui o meu colega, Moçambique acolheu aqui os sul-africanos que estiveram a lutar contra o regime do apartheid. O próprio presidente este que foi sucedido por Ramaphosa, o Jacob Zuma, viveu aqui na cidade da Matola. Moçambique foi atacado várias vezes. Moçambique perdeu aquilo que era a economia, aquilo que era, que era o seu desenvolvimento econômico, por tentar cobertar aqui a África do Sul, que sofria por vítima do apartheid. Eu acho que este é o momento de conciliarmos aquilo que é a história dos dois povos, também julgar com a questão de desenvolvimento e a convivência social que vamos desenvolver nos próximos dias. Muito obrigado, Samsudine. Momento de ligarmos para o nosso segundo tema, que tem que ver com a questão do Hospital Central da Beira, que sofreu este corte, ou melhor, estar a falta de água potável devido ao corte que está ligado à falta de pagamentos. Fala-se cerca de 200 mil meticais. Ilustre Camilo, volto mesmo para si de forma muito mesmo breve. Como é que olha para esta ação das Águas de Moçambique que está a fazer esta campanha? Bom, essa instituição também está na sua sobrevivência, não é? Águas não sei se é Águas de Moçambique ou Águas da região, neste caso mudam de nome constantemente, está a lutar pela sua sobrevivência e não pode, de certa forma, deixar passar aqueles que são devedores, grandes devedores neste caso, porque tem trabalhadores, tem muitos produtos que precisam para tratamento da água, maquinaria, etc. Isto tudo envolve dinheiro. Como é que uma empresa como esta vai sobreviver se grandes instituições, sejam de Estado ou não, estejam a dever? O processo é este, é ir buscar dinheiro a quem está a dever. Se não tem, corta, até ter condições de poder ter. É lamentável estar a dizer que instituições como,
por exemplo, esta que é o hospital, não é só, acredito que não seja um caso isolado, sejam vários outros hospitais e postos de saúde que estejam nessas condições, escolas, etc. Mas é lamentável estar aqui a dizer isto, mas nós temos que perceber que a economia funciona assim. O dinheiro gira em todas as instituições. Então, para mim, faltava isto ao longo do tempo, se calhar, se tivesse havido coragem dos gestores de poderem fazer esta cobrança, os números de dívidas não teriam atingido, não teriam sido tão altos assim dos números como se falam. Então, para mim, é isto que os gestores têm que fazer para o bom digamos, de ter qualidade de serviços. Nós hoje criticamos quando abrimos a torneira, sai água turva. Se sai água turva é por algum motivo, não é? As águas da região põem, se calhar, produtos que não sejam tão nocivos aqui à saúde, mas se calhar não conseguem tornar com que a água seja. Eu lembro-me que houve um ministro que falou que esta água está turva, mas pode-se consumir, e nós criticamos. Eu não estou aqui a tentar defender o ministro, mas é para dar um exemplo claro em que a água sai turva, mas que seja boa para o consumo, não é? Como isto é feito, com questões técnicas, não sei. Mas o que eu quero tentar levantar aqui é que esta instituição, Águas de Moçambique, precisa de ter produtos para poder tirar água de qualidade para aqueles que usam. Então, para mim, sim, é muito bom que continue assim todas as instituições e gestores públicos a tornar com que as empresas não sejam pedintes, não é? E vão recuperar aquilo todo, o passivo que está nas mãos de terceiros, para poder alavancar tanto a economia, porque o dinheiro se gira, a nossa economia também sobe. Então, para alavancar as empresas, as instituições, para fazer com que a nossa própria economia e que o governo tenha sustentabilidade para nós percebermos como é que funciona, é efeito dominó, não é? Eu pago a ti, tu vais pagar aquele, e é assim que funciona. Se o dinheiro ficar estagnado em algum sítio, pronto, está tudo estagnado. Então é bom que seja assim, sejamos severos para que as coisas aconteçam. Infelizmente, temos que fazer tripas do coração. Dói-me estar aqui a dizer isto, porque uma instituição de saúde não pode ficar sem água, mas também não podemos sacrificar uma instituição que fornece água para não fornecer água de qualidade. Então, é neste processo que nós temos que olhar, e as instituições têm que pagar, que seja um pouco, façam um plano de pagamento para que seja pouco a pouco, negociem planos de pagamento, e acredito que negociando um plano de pagamento não há de haver privação deste precioso líquido. Bem, Samsudin. Exatamente. Eu acho que numa primeira fase direi que é uma situação muito lamentável, tratando-se daquilo que é a magnitude do Hospital Central da Beira. Pelos números, aquilo que eu andei a ler relacionado com essa instituição de saúde, é a segunda maior do país e tem uma grande responsabilidade dentro da região central de Moçambique. E pelos números também, afirma-se que esse hospital tem a obrigatoriedade de atender cerca de 8,8 milhões dos moçambicanos que se encontram a residir nas províncias de Sofala, Tete, Zambeze, assim como a província de Manica. Então, é uma grande responsabilidade para este hospital. E em cima desta a grande responsabilidade desta instituição de saúde, nós temos estes problemas. São problemas que vêm comprometer aquilo que é o fornecimento de algumas atividades por parte do pessoal de saúde dentro desta instituição. Eu acho que isso tem se observado quase em maior parte
de algumas unidades hospitalares por parte, quer dizer, em quase todo Moçambique. Temos observado estas grandes dificuldades em que quer dizer, as instituições públicas não querem pagar aquilo que são as suas contas em relação às empresas públicas, assim como privadas, e acabam assim perdendo aquilo que é o fornecimento dessas atividades que têm um grande valor para dar continuidade do seu trabalho ao longo do dia a dia. Então, tratando-se da unidade hospitalar da magnitude aqui que já me referi, eu acho que coloca em perigo a vida de muitos moçambicanos, coloca, quer dizer, série de dificuldades para o funcionamento ou para o cumprimento daquilo que tem sido o lema do próprio Ministério da Saúde, que o maior valor, quer dizer, o maior valor dessa instituição é a vida, é salvar a vida. Então, sem essas condições, às vezes é difícil. Nós sabemos qual tem sido o papel quer dizer, da água para esses serviços hospitalares e também, também fundamentar naquilo que era o argumento aqui do ilustre Camilo acerca do pagamento. Nós sabemos que as águas de Moçambique precisam, na verdade, deste fundo para poder continuar com as suas atividades. Não pode estar aqui a prestar, quer dizer, trabalho ou serviço que não tem um ganho, porque isso pode minar com aquilo que é a prestação deste líquido para as demais empresas ou para as demais famílias que residem em diferentes lugares deste Moçambique. Mas isso coloca-se aqui em conta aquilo que é a capacidade de administração por indivíduos que estão em frente desta instituição. É isso que deve se questionar a esta altura, quando tratamos do corte do fornecimento de água no Hospital Central da Beira. Isso não pode ser tolerado por moçambicano, porque estamos aqui a comprometer aquilo que é a qualidade da vida dos moçambicanos. Então, comprometendo aquilo que é a qualidade de vida dos moçambicanos, automaticamente estamos a comprometer desenvolvimento de uma sociedade. Nós sabemos qual tem sido o papel quer dizer, quer dizer, dos profissionais da saúde, assim como das unidades hospitalares, para o desenvolvimento de toda uma sociedade. O indivíduo não desenvolve sem uma saúde condigna. Então, nós temos nesta altura o Hospital da Beira, o Central da Beira, nessas condições. Então, isso é um problema muito crítico dentro da nossa sociedade. O que eu posso apelar agora que se resolva essa situação antes que comprometa mais, mais do que aquilo que já comprometeu em termos de vida dos moçambicanos. Então, isso também está associado àquela questão em que nós sabemos que a administração de Moçambique tem sido centralizada. A maior parte das instituições que estão nas províncias depende maioritariamente daquilo que são fundos centrais, quer dizer, do país. Então, isto é um mal, quer dizer, deve ser um aprendizado no que concerne a questão da gerência daquilo que é a coisa pública, principalmente quando trata-se de um empreendimento, quando trata-se de uma unidade de organização que tem este caráter, que é velar pela saúde de uma região. Não estamos aqui a falar de um hospital rural, de um distrito, estamos a falar de um hospital central que representa toda uma sociedade, quer dizer, um hospital que responde à região centro de Moçambique, que se encontra nessas condições. Então, isto é um mal dentro da nossa sociedade. Tem que se cuidar disto por mais rápido possível. Muito obrigado, Samsudin. O último tema tem mesmo que ver com a questão dos pensionistas na província da Zambésia, que reclamam a questão que tem que ver com, neste caso, a inclusão naquilo que é a distribuição do material de construção e cestas básicas. Ilustre Camilo, vou pedir 1 minuto e meio mesmo para este ponto, olhando mesmo para aquilo que é o número de pensionistas que foi levantado. Esses pensionistas
fala-se de 611 pensionistas que tiveram as suas casas destruídas, alguns parcialmente destruídas, neste caso pelas intempéries, e o INSS decidiu, neste caso, dar um braço a estes pensionistas de forma merecida, não é? Mas o que está a acontecer é que outro grupo de pensionistas exige a inclusão nesta ajuda estabelecida pelo Ministério do Trabalho. Bom, nós temos que perceber como é que funciona esta questão de pensionistas e a questão do INSS e a questão municipal e a questão da responsabilidade social, não é? Tudo isto tem que ter, digamos, capacidade financeira para poder satisfazer. Então, o INSS, neste caso, tem um papel de preservar aquilo que é a remuneração daqueles que deram uma vida inteira, digamos, para em várias atividades, não é? Setores, seja privado ou não, e na sua idade, digamos, na terceira idade, o INSS suporta em função daquilo que foi descontado. Agora, não sei qual é a política do INSS nesta questão da responsabilidade social, porque não há uma obrigatoriedade naquele que desconta uma vida inteira de poder ser satisfeito em questões de materiais, não é? Existe um valor estipulado naquilo que foi descontado, é essa a responsabilidade que esta instituição tem. Agora, havendo espaço dentro desta instituição para poder responder a esta questão, tem que haver um departamento que se chama de Departamento de Responsabilidade Social. Aí sim há espaço para isto, não é? Agora, existem outras instituições que, nesta questão, por exemplo, de problemas, digamos que tem a ver, por exemplo, neste caso de calamidades naturais, não é? Existe uma instituição que é o NGD que tem a função exata de poder encontrar soluções para estes indivíduos. E mesmo assim, dentro de onde estes indivíduos estejam a residir, por exemplo, vou dar um exemplo que esteja no município, por exemplo, estamos a falar da Zambésia, não é? Que esteja no município de Quelimane. Sim, o município de Quelimane pode encontrar espaço para poder, de alguma forma, responder isto. Agora, como pensionista, não vejo espaço para poder reclamar isto e serem respondidos por esta instituição que lhes dá pensão, se não houver espaço para a responsabilidade social. Então, nós temos que olhar nesta componente da responsabilidade social. Aí sim, há espaço. É duro estar a dizer isto, mas é como funcionam as coisas. E nós temos que perceber, normas são normas e têm que ser cumpridas. Não podemos exigir uma coisa numa instituição pelo qual não possa responder por aquilo. Então, para mim, é exatamente isto. Tem que haver espaço de responsabilidade social para tal. E, aliás, as pessoas também têm que saber onde têm que responder. Tem que, digamos, fazer essa reclamação. Não é? Muito bem, Sabsidine, 1 minuto e meio. Exatamente, eu acho que a questão aqui é a mesma e também isso surge na medida em que alguns foram tendo benefício relacionado com esta entrega que a INSS fez em relação a alguns pensionistas, porque alguns receberam e outros não receberam. Então aqui há essa questão de se estudar ou as pessoas perguntarem que tipo de pensão eles estão a merecer e a quem deve eles pedirem ajuda quando trata-se mesmo de questões ligadas às intempéries e a pensão que as pessoas foram contribuindo ao longo do tempo serve mesmo para abranger, quer dizer, a
a questão ligada aos problemas sociais que foram tendo durante o ciclone Fred. Então eu diria, quer dizer, quer dizer, eu repetir aquilo que foram as palavras aqui do ilustre Camilo, que esta responsabilidade já é mais de outras instituições, mais que a própria INSS, está lá a INGD que deveria garantir a essas condições, a esses indivíduos que foram severamente afetados pela questão de ciclone Fred na província da Zambésia. E também é uma questão, acho que, na minha visão, relacionado com aqueles que receberam este tipo de apoio congratular a esta instituição, apesar de ser um dever, mas deve quer dizer, se congratular porque serviu mesmo para dar aquilo que é quer dizer, aquilo que é um impulso para a reconstrução quer dizer, da vida quer dizer, dos indivíduos que receberam um certo tipo quer dizer, de benefício. Nós sabemos como é que foi, de que forma o ciclone atacou a cidade de Quelimane, assim como a toda a província da Zambésia. E nós sabemos que esta província, também da cidade de Quelimane, tem sido um caminho para esses tipos de desastre. Então, apelamos que, quer dizer, as outras instituições que têm esta responsabilidade devem estar pronta para poder garantir este tipo de ajuda para os indivíduos que precisam, para que nas próximas vezes se evite essa questão de que os indivíduos venham reclamar a INSS. Pode ter que o seu desconto ao longo da carreira não tenha quer dizer, a essa capacidade de cobrir até este nível. Então, esta é uma probabilidade aqui estou a jogar, mas dando a informação quer dizer, à nossa população que existe instituições responsáveis quer dizer, pelo este problema que tem afetado quer dizer, a sociedade. Esta é a questão ligada ao Instituto responsável pelos desastres naturais. A INSS tem outras responsabilidades dentro quer dizer, da sociedade. E por essa razão tem tido limitações para poder garantir o mesmo tipo de pensão para todos os pensionistas que se encontram registrados neste sistema. Muito obrigado, Samsudino. Obrigado, ilustre Camilo. Assim, caro telespectador, também agradeço, ou melhor, agradecemos pela atenção que nos foi dispensada. Temos com promessas de voltar próxima terça-feira, à mesma hora. Tchau, tchau. Até a próxima.